Olá! Com a pandemia da Covid-19, dúvidas e questionamentos passaram a fazer parte do dia a dia de empregadores e empregados. Uma dessas dúvidas é a relação empregador, vacina e empregado. Será que as empresas podem obrigar os colaboradores a tomarem a vacina? A Voximás.com conversou com o advogado trabalhista André Lisboa sobre o assunto. Confira! Existe uma lei de agora de 2020, após pandemia, na qual ela exige que as empresas forneçam EPIs obrigatórios para justamente evitar a proliferação da Covid-19. Não, são EPIs específicos com relação a isso, para o combate à Covid, como, por exemplo, o uso de máscara. O uso de máscara hoje é obrigado, tanto no ambiente de trabalho, como até em alguns municípios e alguns estados, no ambiente externo, no meio ambiente, até espaço público. E com essa lei, o empregador ele pode exigir o uso da máscara, além de ele fornecer, ele também tem que fiscalizar o uso da máscara. Então ela já prevê punições pelo não uso, pelo não cumprimento por parte da empresa. Então, alguns juristas já entendem que pode utilizar como analogia essa lei para a questão da vacina, porque não existe uma legislação específica com relação à obrigatoriedade da vacina, especificamente restrita à questão da relação de emprego, empregado e empregador. Então, com base nessa lei, se utilizaria por analogia a questão da vacina. Então, sim, a empresa ela pode exigir. Se o empregado não utilizar, ela pode aplicar penalização, que vai desde uma advertência e pode chegar até uma justa causa, no caso de reincidência. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação da Covid-19 é obrigatória. A decisão ainda não é consenso entre especialistas. O advogado explica que o funcionário pode sim escolher por não se imunizar, mas há punições. Existe uma linha tênue, um certo liame, uma distinção entre obrigatoriedade e a forçosidade, ou seja, forçar. A obrigatoriedade, a lei determina que você sim deve tomar vacina, mas você não é forçado, não tem aquela coação, você não é coagido, não é forçado a tomar vacina. Você toma se quiser, porém existem as punições que você pode sofrer pelo fato de não tomar a vacina. Por exemplo, tem a sugestão de os entes públicos criarem algumas restrições, a pessoa não poder sair do território ou do município, ou do estado, ou da própria nação, da União, não poder fazer concurso público, realizar concurso público, não poder exercer alguns tipos de atividades. Então, são esses tipos de mecanismo que parece ser o mais prudente por parte dos entes públicos a tomar com relação à obrigatoriedade da vacinação. E por aí vai também a questão das empresas. E se o funcionário deixar de tomar a vacina por convicções ou questões religiosas? O advogado explica. Quando se trata das questões religiosas, a lei também tem amparo para isso. Inclusive, um exemplo é a questão do adventista, do sétimo dia, que eles guardam o sábado. Então, a lei ampara esse tipo de pessoas. Então, obviamente, também numa questão religiosa, se houver alguma questão levantada por isso, ela também pode ser resguardada através de alguma ação judicial. Mesmo assim, o advogado lembra que as medidas de prevenção seguem sendo exigidas das empresas. Tem várias medidas que o Ministério Público do Trabalho estão exigindo de empresas, o uso de filtros especiais nas centrais de ar, isolamentos entre os trabalhadores, a troca contínua de máscaras, a exigência de exames periódicos de Covid, para testar as pessoas, para ver se estão com Covid. Então, são medidas que, a priori, elas
né, previnem até que se chegue a vacinação em massa. Então, esses critérios eles vão ser utilizados mais para frente, acredito. Quando todo mundo tiver oportunidade para tomar vacina, as empresas vão começar a exigir. Hoje ainda não existe isso, mas acredito que até final do ano, essas medidas, né, com o aumento da vacinação, essas medidas comecem a ser aplicadas pela vacina.